Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Rei Amudalef, a gente meio que parou aqui no meio da Sugiar. Rish Lakish falou que se não fosse o Reta Egel, então a gente tem que agradecer os avós que fizeram o pecado retégua, senão a gente não viria no mundo, porque eles não teriam filhos. No fim, na continuação, Moral fala, eles sim teriam filhos, isso daqui com certeza eles teriam, porque Mashiach só vai chegar depois que todas as Neshamot vierem para o mundo, então eles teriam filhos, mas a gente seria como se não existisse, porque eles não morreriam, certo? Os antepassados ficariam vivos para sempre, se não tivessem feito o pecado do retégua, então a gente ficaria meio que sobrando no mundo. Fala, Gmará, lemema de Lochatulovo, Maitei. Fala, Gmará, peraí. Você está me dizendo que se Bnei Israel não tivessem feito o pecado do Retegel, então eles não morreriam? Vertiv Parashat Evamoto, Parashat Nachalot. Aí na Torá, antes do Retegel, quando a Torá foi escrita, antes do próprio Retegel, já foram entregues Parashat que falam sobre a morte de pessoas. O Yavam é alguém que casa com a esposa do irmão que morreu. Nachalot são os pais que deixam herança para os filhos. Então a gente vê que a morte sim estaria presente no mundo. Altenai. Essas parashot foram dadas condicionadas. Se Bnei Israel pecarem, vai ter morte no mundo, e as parashot são válidas. Se Bnei Israel não pecarem, então não vai ter morte no mundo, e essas parashot estão sobrando. O Miktiv Ekrai Altanai pergunta, será que tem psukim que eles foram escritos condicionados, que depende de alguma coisa para eles serem validados ou não? Fala, sim. Deachamar Abushim Ben Lakish, mas deve o que significa o Basuk? Vayhere Vahibok Yom Hashishi, na criação do mundo, está escrito Yom Sheni, Yom Shlishi, Revi Hamishi, e no sexto dia está escrito Yom Hashishi, com o rei a mais, Melamed, Nagadot Runase Bereshit, a gente vê daqui que o Deus condicionou a existência do mundo, certo? A criação total, Vemar. E Mekablim Israel Torah Mutav, vem lá, Vachzetchem Letovavou. Se Bnei Israel receberem a Torá, ótimo, o mundo continua. Se não, vou devolver ele para o caos que era antes, vou devolver ele para o zero. Ou seja, a gente vê que o mundo foi criado condicionado com algo que vai acontecer posteriormente. Se receberem a Torá, o mundo tem continuidade. Se não, não. Então, assim também com relação a essas parashot. Se Bnei Israel não pecarem, essas parashot não vão acontecer. Se Bnei Israel pecarem, essas parashot vão ser válidas. Meite, pergunta Gmará, Miten vayalevachem zelahem levatel mehem malach amavet. אי אפשר, שכבר נגזרה גזירה. הקדוש ברוך הוא פאלה, מי ייתן ויהיה לבבכם זה להירא אותי כל הימים. Sim, הקדוש ברוך הוא fala, הלוואי que vocês tivessem esse coração, esse irat shamayim que vocês têm agora no Ar Sinai para sempre. O que aconteceria, certo? Agora fala, vai que vocês fossem assim para sempre. Digamos que eles fossem assim para sempre, o que aconteceria? Então fala o seguinte, fala para o seguinte, levatel meio malachamavet yefshar. Anular a morte, anular o anjo da morte, quer dizer que as pessoas não morram mais, não dá. Já foi decretado que vai ter morte no mundo. Então, o que aconteceria se Bnei Israel não tivesse em pecado? Que Bnei Israel que deixa eu ter o Mavel, achando chuletet bem. O que acontece com Bnei Israel, caso eles não pequem, caso eles façam tudo certinho daqui para frente, é que eles não vão ser controlados, não vão ser governados por nenhum povo, eles vão estar protegidos de qualquer outro povo. Ou seja, a gente vê aqui da Braita que a bondade divina, o que aconteceria com eles se eles não pecassem, é que eles nunca iriam para Galuta, eles nunca seriam controlados por nenhum outro povo ou governo. Mas anular a morte não seria possível. Rish Lakish falou que se eles não fizessem pecado do Retegel, eles nunca morreriam. Daqui a gente vê que não. Essa Braita a gente vê claramente que não. A gente vê que morte vai acontecer de qualquer jeito. Foi parte do decreto original da criação do mundo. Se eles recebessem a Torá e não fizessem pecado do Retegel, eles estariam protegidos de outros povos, mas não da morte. Responde Agmará, Rish Lakish, que falou que ele falou que não morreriam se não fosse pecado Retegel. O de Amar que Aitana, ele segue a outra opinião na Braita. Detalhe, está na Braita o seguinte, Rabi Yosef que Israel a Torá que deixe lo malach hamavet sholet mehem, שנאמר אני אמרתי אלוקים אתם ובני אילון כולכם חבלתם מעשיכם אחים כאדם תמותון. Fala, Rabi Yosef, quando Bnei Israel receberam a Torá, era para eles estarem liberados do Malach HaMavet. O anjo da morte não ia conseguir pegar eles, ou seja, os Bnei Israel receberam a Torá, não iriam morrer em nenhum momento. Mas, na hora que eles pecaram, o pecado Retegel, a morte voltou para o mundo, certo? Então, Rish Lakish falou que eles não morreriam se não fosse o pecado Retegel, o povo não morreria e, consequentemente, a gente estaria sobrando, as próximas gerações, meio que no teu lugar no mundo, segue a opinião de Rabi Yossi. Pergunta Gmará, Rabi Yossi nami, activ lemanitav lahem velimneim adolam. Pergunta Gmará, olha, mas está escrito no Pasuk
que a Torá foi entregue pelo bem de Bnei Israel e seus filhos para sempre, certo? Agora, o que é pelo bem deles? Tuval de Ave, a Mitaíca. A Torá foi entregue pelo bem do povo. A Drashá anterior, na Braita anterior, falou: a Torá foi entregue pelo bem do povo, significa que eles não vão ser subjugados, eles não vão para Galut. Agora, para Rabi Yossi, que eles não vão morrer, claro, como explica o Passuco. O Passuco falou que eles vão ter uma vida boa, mas não quer dizer que ninguém vai morrer. Responde a Gemara, Marlecha, que vandelei kamitai, lecha tovagdola mizó. Fala Rabi Yossi, olha, se não tem morte, não tem nada melhor do que isso, a pessoa vive para sempre. Mais tranquilidade que isso não dá para ter. Então, fala Rabi Yossi, a bondade que foi entregue à Torá, a bondade que Bnei Israel iam receber através da Torá, se não tivessem feito o pecado do Hitegel, não é que eles nunca saíram para Galut, e sim que eles não morreriam, e não morrer é a própria bondade divina. Vetana Kamana Nachtivachin Kedam Temutun, pergunta agora está na calma, como ele explica o Passuco? O Passuco tem sido o seguinte, de acordo com a primeira braita, que falou que morte ia continuar tendo. O que Bnei Israel teriam se não tivessem feito o pecado do Hetegel é que eles nunca sairiam para Galut. Está escrito no Passuca, Ni Amarte Elohim etem, uvni Elon kulchem, certo? Quando vocês receberam a Torá no Arsinai, eu falei que vocês são como anjos, mas já que vocês pecaram, Chavaltem Masechem, vocês pecaram, Achem Kedam Temutun, então vocês vão morrer. Parece que se não tivessem feito o pecado, não teria morte no mundo, claramente. O Passuca fala que a morte só veio porque pecaram. Responde agora, Maimita Aniut. Fala, não, a morte que foi trazida para o mundo não é a morte física, a morte física teria de qualquer jeito, o que aconteceu com nem ser devido ao pecado do Hetegel é que eles também vão empobrecer. Se não fosse o pecado do Hetegel, não teria pobreza dentro de Amisel. E a pobreza é chamada de morte de Amarmar, assim a gente encontra o dito, Arbacha Shuvim que metim 4 pessoas, eles são considerados como se tivessem mortos, quer dizer, falta vida para eles. Eloem, Ani, o pobre, Sumá, o cego, o Metzorá, alguém que está com lepra, que ele fica afastado de todo mundo, o Mishen Lobanim, quem não tem filhos. Essas 4 coisas, essas 4 situações de vida, elas são como a morte para a pessoa. Por isso, quando o Passuco fala que já que vocês pecaram no Hetegel, vocês vão morrer, o Passuco não estava falando de morte física, a morte física vai ter de qualquer jeito, de acordo com essa opinião, e sim pobreza veio. Ani, onde a gente encontra que o pobre é chamado de morto, que meto cola Nashim. Quando Hashem fala para Moshe Rabbeinu, olha, pode voltar para o Egito para tirar Bnei Israel do Egito, ele fala para Moshe Rabbeinu, olha, todo mundo que queria o seu mal no Egito morreu. Certo? Todas as pessoas que estavam tentando te derrubar no Egito morreram. O Maninho, quem são essas pessoas? Datan e Aviram. Datan e Aviram eram 2 Yehudim que estavam no Egito, que Moshe Rabbeinu separou a briga entre eles, eles não gostaram muito de Moshe Rabbeinu, eles deduraram que Moshe Rabbeinu tinha matado um egípcio, e consequentemente Moshe Rabbeinu foi julgado a pena de morte e teve que fugir. Então Hashem fala para Moshe Rabbeinu, não se preocupa, Datan e Aviram morreram, pode voltar para o Egito, você está tranquilo. O Mimeto, será que eles morreram mesmo? Miavo e Avo, eles estavam lá. Datan e Aviram aparece na continuação da história. Como Hashem fala para Moshe Rabbeinu que eles morreram, então não, um ponto é que eles eram muito ricos, eles perderam dinheiro, eles ficaram pobres. Então cada vez considerou isso como se eles não tivessem mais vivos, porque eles não tinham mais poder, não tinham mais controle nenhum. Sumá, o cego é considerado morto, Dechtiv, Bemachshakim o Shivani que metei olam. O cego que não consegue ver nada, ele sente como se ele não tivesse vivo no mundo. Metzorá Dechtiv, Anati Ekemet, certo? Metzorá também aparece uma linguagem de morte, o cara que fica com lepra, afastado de todo mundo, ele não está vivo, ele não está na sociedade. O Mishin Lobanim, alguém que não tem filhos, Dechtiv, Avelibanim, Vem Meta Anochi, certo? A gente encontra com Rivka, se não me engano, falou para Isaac, olha, me dá filhos, senão eu vou morrer, tipo, eu não consigo sobreviver sem filhos. Então, alguém que não tem filhos, também ele é considerado, de certa forma, como se ele não tivesse vida. Então, o pecado de Bnei Israel, que está escrito que vocês não pecassem, que por causa do pecado do Hetegel, eles trouxe morte para o mundo, não é morte física, morte física é de qualquer jeito, de acordo com essa opinião, e sim, pobreza. No Passuco está escrito o seguinte, para a chá da semana que vem, certo? A Kadosh Baruch Hu fala para Bnei Israel, se vocês cumprirem as minhas mitzvot, então vocês vão ter uma lista enorme de brachot. Essa linguagem não é só uma linguagem de se vocês cumprirem, vocês vão ter brachot, ele é quando Hashem fala com Bnei Israel essa linguagem de é meio que pedindo, olha, por favor, faz as coisas, porque eu quero dar as brachot para vocês. Se meu povo me ouvisse, eu já ia destruir todos os inimigos deles, que a Kadosh Baruch Hu quer fazer
isso pelo povo, ele quer proteger, quer salvar, quer ajudar o povo. Eles só precisam ouvir, Hashem fica esperando. Se vocês ouvissem as minhas mitzvot, eu ia ser como um rio de paz para vocês. Seus descendentes seriam como o pó da terra, quer dizer, muitos e muitos, então me ouçam, por favor, cumpram as mitzvot. Então a palavra ainda é a Shon Tachanunim, a Kadosh Baruch pede que Bnei Israel façam isso. Tano Rabanan fala, Braita, mi ten ve'alavchem zelahem. De novo a gente volta para o passo que foi falado no passado, que Hashem fala para Bnei Israel, vai que vocês tivessem durante a vida inteira de vocês a Irat Shamayim que vocês tinham no momento do Har Sinai. Amar Moshe Israel, Hashem foi para Bnei Israel, Kfuyei Tová Benei Kfuyei Tová. Vocês são Kfuyei Tová. Kfuyei Tová é o contrário de Akarat Tov. Akarat Tov é alguém que reconhece o bem que fizeram com ele. Benei Israel Kfuyei Tová. Eles não conseguiam agradecer, eles não sabiam ver o bem que a Kadosh Baruch Hu fez com ele. E eles são descendentes de pessoas que também agiam dessa forma. Eles não reconheciam a bondade. Na hora que a gente fala, olha, vai que vocês tivessem esse Irat Shamayim que vocês têm agora durante o Mamad Sinai, durante a entrega da Torá, eles deveriam ter falado, então me dá pra gente isso, tá? Então, eles deveriam agradecer o que a gente deu pra eles, um coração que tem esse Irat Shamayim e pedir mais ainda, mas eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Deftiv, Venavshenu Katza Belechem Aklokel. Mas nesse momento, Bnei Israel, eles, em vez de agradecer, eles começaram a reclamar do man. Eles falaram que o man é ruim, o man não é gostoso e etc, certo? Então, em vez de agradecer nesse momento, eles reclamaram. Bnei Kfuyei Tová, eles são filhos, são descendentes de pessoas que não tinham a Karat Tov, que não reconheciam bem Dertiv, Aisha Asher Natat Madi e Natna Mina Etz Vaochal. Quando Adam Arishon, ele comeu da árvore proibida, Hashem perguntou para ele, porque você comeu, em vez de reconhecer o erro, ele fala, a mulher que você me deu, ela me deu a fruta proibida. Ou seja, em vez de agradecer por ter esposa, por poder ter família e reconhecer o pecado que ele fez, ele saiu culpando a Kadosh Baruch Hu. Então também faltou aqui reconhecer a bondade divina. E Moshe Rabbeinu não falou isso sobre Israel só depois de 40 anos. Só quando Moshe Rabbeinu já estava prestes a falecer, ele falou que eles erraram naquele momento, sabe? Ele não quis chamar atenção naquele momento, já não tinha mais o que fazer, então só lá para frente, 40 anos depois, quando ele estava prestes a falecer, ele falou para o povo, olha, vocês deviam ter pedido esse Irat Shamayim que vocês tinham naquele momento. Certo? Lá para frente, no futuro, Moshe Rabbeinu fala para Bnei Israel, olha, acompanhei vocês 40 anos aqui no deserto e Hashem não deu para vocês o coração que vocês tinham na hora do Har Sinai. Meio que falando para eles, vocês deviam ter pedido isso. Certo? Só 40 anos depois, Moshe Rabbeinu revelou uma coisa que ele sabia do povo e não falou para ninguém. Amaraba, fala Raba, Shwaminada, que a gente vê daqui dessa história de Moshe Rabbeinu, a gente aprende que Lokai Inishadata Derabi Adarbaim Shani. A pessoa não conhece todo o pensamento do rabino dele só depois de 40 anos. Às vezes tem coisas que o rabino dele sabe que por 40 anos a pessoa não consegue entender, não consegue aprender isso do rabino dele só 40 anos depois. Então aqui também Moshe Rabbeinu, ele tinha um ponto que ele entendia de Bnei Israel que faltou para eles, que só 40 anos depois eles conseguiram descobrir. Amar Rabi Yochanan Mishom Rabi Benah, falou Rabi Yochanan em nome de Rabi Benah, Mai Dertiv, o que significa o pasuk? Ashreichem zorei al kol mai meshalchei regel ashor ve'achamor. Certo? O pasuk fala, Ashreichem, louvados são vocês têm sorte, aqueles que podem plantar com qualquer água, que não precisa de água de chuva, não depende da água de chuva, você pode... Você tem um riozinho passando do seu lado, então você não precisa do boi, você não precisa do burro, quer dizer, vocês podem plantar com facilidade. Esse é o pasuk, certo? Esse é o pshat do pasuk, essa tradução a tradução literal do pasuk, mas vem a Drashá de Rabbeinu fala o seguinte: Ashrei Israel, louvados são Bnei Israel, bisman sheoskim batorá biglut chassadim, quando Bnei Israel, eles estão ocupados com Torá e Chesed, quando a pessoa ele estuda a Torá e ele ajuda os outros, e Yetzirah masur beyadam, o Yetzirah está na mão deles. Um Yehudi que ele estuda a Torá e ele ajuda outras pessoas, ele faz Chesed, o Yetzirah está na mão dele, ele não faz pecados. Vem na Mesurim beyad Yetzirah, eles não estão entregues na mão do Yetzirah, pelo contrário, o Yetzirah está na mão deles. Shenemar, Ashreichem Israel kol maim. Certo? O pasuk falou, louvados vocês que estão
plantam sobre qualquer água. O que significa isso? O que é zorei al kol maim? Vem zriá le tzedakah. A palavra zriá representa tzedakah, ajudar os outros, fazer chesed. Shenemar, ziru lachem le tzedakah vekatzru lefi chesed. A gente encontra o passo que liga o verbo lizroa com tzedakah. Vem maim la Torá. A palavra maim representa a Torá. Então, zorei al kol maim, zorei representa pessoas que fazem tzedakah. E maim representa a Torá. Shenemar, havei kol tzameh lechul hamayim. Certo? Estou falando sobre Torá. Então, essas pessoas que eles têm Hesed e têm Torá, Meshalchei Regel Ashor V'Hamor, eles mandam o Yetzirah, que é comparado aqui com o Shor Hamor, que puxa a pessoa, tenta derrubar a pessoa. Rashi traz aqui alguns psukim, onde o Shor Hamor, o Yetzirah é comparado com o Shor Hamor, eles podem mandar eles embora, eles têm total controle do Yetzirah. Ou seja, quando a pessoa preenche a vida dele com Torá e com Hesed, não sobra espaço para o Yetzirah. Tana Belial falou um Tana, do Beit HaMidrash de Eliyahu Navi, Leolam assim Adam Atzmol de Torá, que shor laolo, que hamol lemassoi. Ele aprendeu desse passuco outra coisa, ele aprendeu desse passuco que a pessoa, quando ele vai estudar Torá, ele tem que se considerar, ele tem que agir como se ele fosse um burro carregando, um boi carregando peso. Não, o boi ele tem aquele óleo, tem aquela bitola que impede ele de olhar para um lado, de um lado para o outro. Não, desculpa. Óleo é um negócio que fica no pescoço do boi, na hora que o boi está arando a terra, coloca um peso no pescoço dele, para ele olhar para baixo e não ficar indo de um lado para o outro, assim ele ara a terra como se deve. Então, a pessoa que está sentada estudando Torá, ele tem que ser como um boi que está com esse peso no pescoço e como um burro que está carregando o peso. Ou seja, a pessoa que sentou para estudar a Torá, abriu o livro na frente dele, foca no livro, olha para baixo, fica lendo o seu livro, estudando, sem ficar olhando de um lado para o outro, se distraindo. Tem que ser, esse é o jeito que tem que estudar Torá. Gimel Yamim, Asur Lased Vatenem Vegomer. Foi dito na Mishnah lá atrás, certo? Agora a gente volta para um pedacinho na Mishnah. Foi dito na Mishnah lá atrás que 3 dias antes e depois da festa de alguma idolatria, não pode fazer negócios com um goi, certo? Então, vamos pegar Natal. 3 dias antes e depois do Natal, não pode fazer a festa com ele, porque senão, quando ele chegar no Natal, ele vai agradecer a idolatria dele por ter feito o negócio. Então, 3 dias antes e 3 dias depois. Pergunta não, desculpa, retornando, foi dito que 3 dias... bom, isso aqui também está certo, mas foi dito na continuação da Mishnah que não pode vender para eles animais 3 dias antes, porque eles vão fazer desse animal corban, sacrifício para idolatria. Pergunta será que precisa de 3 dias? 3 dias, quer dizer, eu vendi no domingo, se na quarta-feira eles têm uma festa de idolatria, eu não posso vender no domingo, porque talvez no domingo ele vai guardar para quarta. Será que realmente é tanto tempo que se espera entre a venda e a matança do animal? Está ensinando a Mishnah, em 4 momentos do ano, quando eu vendo um animal, caso eu tenha vendido o pai, o filho, a mãe ou a filha do animal, certo? Que eu não posso fazer shritá, tem um instrumento de fazer shritá em otovet beno, de fazer shritá no pai e no filho no mesmo dia. Certo? Eu não posso escritar no boi e no bezerro dele no mesmo dia. Então, caso eu tenha vendido o boi ou eu tenha vendido o bezerro e alguém vem comprar o outro, eu preciso avisar que eu vendi o boi ou o bezerro para ele não fazer escritar. Eu vendi a mãe, ou vendi o pai, a filha do bezerro, a filha do boi para a shchita. Velem, Erev Yom Tov Acharon Shel Chag, Erev Simchat Torah, certo? Erev Shmini Atzeret, porque se eu vendi Erev Shmini Atzeret, se eu vendi o boi, e agora vem alguém comprar um bezerro e é o filho desse boi, eu tenho certeza, quer dizer, é quase que óbvio que quem comprou o boi ontem vai fazer shchita hoje. E aí, quando eu vou vender o bezerro, esse bezerro não pode fazer nele shchita hoje, porque o boi está sendo matado hoje. Então, se eu vou vender o bezerro, eu tenho que avisar, olha, eu vendi o boi ontem, você não pode matar hoje. Então, Erev Yom Tov Acharon Shel Chag, certo? Erev Shmini Atzeret, Verev Yom Tov Rishon Shel Pesach, Erev Pesach, Verev Atzeret, Erev Sukkot, Verev Rosh Hashanah e Erev Rosh Hashanah, que são épocas em que eles fazem seudot, fazem refeições maiores. Então, quem comprou o boi, com certeza ele comprou o boi com a intenção de leshchot. O que deveria ser ele é Erev Yom Kippurim Bagalim. E de acordo com o costume de Rabi Saglili, que fazia uma seudá muito grande também era Erev Yom Kippur no Galil, na região de Rabi Saglili, do Galil, também não se pode vender sem avisar. Ou seja, a gente vê que um dia é o tempo que leva entre a venda e a shchita. Então, se eu vendi ontem
Eu vendi hoje o boi, eu não posso vender o filho sem avisar. Mas se eu vendi o boi faz 3 dias, provavelmente ele já fez a shkita e 3 dias depois está liberado. Ou seja, não são 3 dias entre a compra e a shkita. Então, porque a gente falou na Mishnah que eu não posso vender o animal 3 dias antes da festa deles. Responde a Gemara, tam de lachilá, sagi bechadioma, acha de lachilá, baina tratiomei. A diferença qual a função? Se a meta do animal é comer ele, então no próprio dia, comprei o animal, faço o shkita e como. Mas se a meta do animal é fazer dele corban, então precisa de uns 3 dias para verificar que o animal não tem nenhum defeito. Então leva uns dias a mais para poder fazer o corban. Por isso, 3 dias antes da festa dos idólatras, eu já não posso vender o animal, porque talvez eu usar ele de corban. Pergunta a Gemara, Tlata Yomei, vai na Tlata. O Leakravá Sagi Betlata Yomei, pergunta a Gemara, será que para Leakriv, será que para fazer corban 3 dias é suficiente? 3 dias eles já verificam o animal e fazem dele corban? Veatnan, ali está escrito na Mishnah, Shoalim Bilchot Pesach Kodem Pesach Shloshim Yom Hagim, quando a gente está chegando perto dos Hagim, 30 dias antes de Pesach, já se começa a estudar a Halachot de Pesach. Rashbag Omer Shtei Shabbatot, Rashbag fala 15 dias, ou seja, a gente fala 30 dias, 30 dias antes de Pesach já se começa a tratar de Halachot de Pesach, e uma das Halachot de Pesach são os Korbanot Pesach, Korban que está kasher e Korban que tem mum. Ou seja, a gente vê que em torno de 30 dias antes de Pesach já começava a verificar. Então, parece daqui que quando você vai fazer de um animal dele korban, vai fazer dele um sacrifício, precisa de 30 dias verificando o animal, não 3. Fagmará, para Bnei Israel, que mesmo defeitos dentro do olho do animal podem invalidar o animal, ou seja, os defeitos, os mumim que invalidam um animal de corban para um Yehudi são muito mais delicados, muito menores, então precisa de 30 dias. E no mais goim, goi, o animal de um goi, o goi que fazer de um animal corban, ele só fica inválido se tiver faltando realmente um órgão, certo? Está faltando uma pata, está faltando um dedo, está faltando uma orelha, mas tem coisas que para Bnei Israel invalida o corban, para o goi não. Então 3 dias é suficiente. Então quando vai fazer shkita é no mesmo dia. Quando vai fazer dele corban, um goi precisa de 3 dias para verificar que o animal está em ordem, o Yehudi precisa de 30 dias, porque tem mais alachot. Gamra Blazar, Minan Mechusar Evada Asul Lebnei Noach, de onde eu sei que um animal que está faltando nele um órgão, ele é inválido de corban para um goi, certo? O goi podiam mandar corbanos para o Beit HaMikdash. Agora, um corban que vinha de um goi para o Beit HaMikdash, ele não podia estar faltando algum órgão. Dechtiv da Yisuf Vasuk, o Mikol, Achai, Mikol, Basar, Shnai, Mikol. Amra Torah, Vebehema, Shechayei, Rashei, Evarim, Shelah. Shechayim, Rashei, Evarim, Shelah. Quando Noach foi trazer os animais para Teivá, a Kadosh Baruch falou, olha, eu quero que você traga vários animais, para poder fazer corban deles depois. E o único detalhe que a Kadosh Baruch pediu de Noach é que ele queria animais inteiros, animais que não tinham órgãos faltando. Ou seja, a gente vê que para Bnei Noach, se não tem um órgão faltando, já é suficiente para fazer corban. Pergunta a Gemara, ai, me baile ele maltei trefar, fala, não, o Mikola, ai, Mikola, Basar, Shnai, Mikola, esse passuco vem dizer que os animais que a Hashem pediu para Noach trazer não podiam ser animais trefar. Trefar um animal que ele tem alguma doença, algum ferimento interno que ele vai morrer dentro de um ano. Então, nós tínhamos que trazer animais que estavam vivos e que iam viver bastante tempo, não só um ano. Então, esse passuco não vem excluir animais que está faltando um órgão, vem excluir animais que são trefar. Trefar, melichiot, zera nafka. Fala, não. Trefar eu já sei. No passuco está escrito que nós temos que trazer animais que eles podem lichiot zera, que eles podem procriar e repopular a terra. E animais que são... E a trefar, ela não tem filhos. A trefar ela não tem capacidade de leolite, de ter filhos, procriar. Então, se for assim, eu já sei que animais que são trefar, nós não podia trazer. Então, o que mais nós não podia trazer? Não podia trazer animais que tinham um órgão faltando, porque não vai poder fazer deles corban.
De acordo com a opinião que é trefar, um animal que ele é trefar, ele tem esse ferimento interno que ele vai morrer dentro de um ano, ele não pode, ele não consegue procriar, então eu entendo, você aprendeu a trefar de um lugar, e o resto do passuco vem ensinar que está faltando um órgão, está inválido. Ele manda trefar mas de acordo com a opinião que trefar sim, pode dar luz, sim, pode procriar, mas a priori o passuco vem dizer para Noah, olha, não traga animais trefota, animais que eles vão morrer dentro de um ano, mas talvez um animal que está faltando um dedo, alguma coisa assim, Noah podia trazer, e se Noah podia trazer esse animal, ele podia fazer desse animal corban depois, então o animal que está faltando um órgão não é inválido para corban, para um goi. Então, da onde eu sei isso? Amarkra itecha bedomim lecha. O passuco fala itcha, vem, traga com você para dizer, olha, eu quero que você traga animais com você, dizendo, eu quero animais parecidos com você. Igual você, Noah, não tem nenhum defeito, você não tem nenhuma falha, assim também os animais que você está trazendo. Vedima, Noah gufei trefá, e pergunta, talvez Noah ele era trefá, talvez Noah também ele próprio era trefá e ele tinha algum defeito. Então, isso não quer dizer que os animais vão ser corretos, falaram, Tamim que bem. Esse Noach era Tamim, ele era completo. Vedilma Tamim Bedrachava, talvez Noach era Tamim Bedrachava, ou seja, nos caminhos dele, ele agia com retidão, ele era alguém correto no caminho dele. Mas Tamim talvez não está falando do corpo, que o corpo de Noach era completo. Já está escrito que Noach era tzadik, Noach era justo. Então, Tamim é no corpo, tzadik é nos atos. Dilma Tamim Bedrachav, tzadik b'ma'asav. Não, talvez Tamim é nos caminhos dele. Nos caminhos ele era alguém correto, era alguém que fazia as coisas como se deve, ele tinha boas características, ele era humilde, etc. E os atos dele, certo? Tanta personalidade quanto os atos, ele era Tamim na personalidade, direito na personalidade e tzadik nos atos, mas talvez ele era trefá. Então, quando o passuco fala, eu quero animais igual a você, talvez o animal pode ser tarefa. Então, eu uso outro passuco para ensinar que o animal não pode ser tarefa. Então, se o passuco me ensinar que o animal não pode ser trefá, não pode ser um animal que vai morrer dentro de um ano, então talvez Noach não podia trazer animais trefotos, mas um animal que tinha um órgão faltando, talvez ele podia trazer, e consequentemente Noach podia fazer corban de um animal que tem um órgão faltando. Então, da onde eu sei que os animais que têm órgãos faltando não são ksherim para corban, para goim, fagmará lo sarkadatar. De Noach não foi trefar. Fala, olha, não pode ser que Noach era trefar, Noach era alguém que ia morrer dentro de um ano. De sarkadatar de Noach trefável, amar le rachmana que vai ter hal shlemim lotail. O pastor fala, eu quero animais igual a você. Agora, o que significa igual a você? Se Noach era trefar, se Noach era alguém que ia morrer em breve, ele tinha algum ferimento interno, ele ia morrer em breve. Então, Hashem falou para ele, olha, eu quero animais que vão morrer. Com certeza não. Com certeza, quando Hashem falou para nós, eu quero animais igual a você, ele quis dizer, eu quero animais inteiros igual a você. Não eu quero inteiro, eu quero animais inteiros. Então, o Pasuk diz para a gente que os animais não podiam ser trefar, não podiam ser animais que iam morrer em breve, igual Noah era inteiro, assim também os animais tinham que ser inteiros. Sendo assim, se for dessa forma, a gente sobrou para a gente um Pasuk que diz que um animal que ele tem um órgão faltando, ele é inválido para corban. Certo? Ele é inválido para corban, para um goi. Pergunta Gmará, só acabar aqui esse tema rapidinho. Veasta de nafkala meitecha alichiot zera lamali. Se o passuco falou meitecha, eu quero animais igual você, que são animais vivos, animais que vão viver, então o que significa o passuco lichiot zera? Por que precisa falar do passuco? Por que a gente precisa falar para nós, olha, eu quero animais que podem procriar? Já falou que quer animais igual a nós, que são pessoas completas. Então não precisa falar que são animais que podem procriar, porque nós pode procriar, assim também os animais. לחיות זרע למלי, אם היתך ואמינא לצוותא בעלמא, ואפילו זקן אפילו סריס, כתוב רחמנא זרע, eu poderia pensar, olha, talvez quando o pastor falou que era animais igual você, Noah, então igual você, Noah, que é alguém completo, você não tem defeito, os animais também, mas se for um animal muito velho, que ele não pode procriar por causa da velhice dele, ou se for um animal que ele é estéril, então também está kasher, ou seja, ele não tem nenhum defeito físico, mas ele é estéril, ele está muito velho. Veio o pastor fala, ele quer dizer, ele que nós trouxesse para Teivá animais que podem reproduzir. Certo? Ponto. Terminamos aqui, agora vai começar outro assunto.